Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera já nas nossas telas, Cássia, e o assunto é a tramitação do arcabouço fiscal. O relator começa a, definir o seu relatório. Para explicar aqui aos ouvintes, o projeto vai para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, no caso, aí é designado um relator e ele como que refaz o projeto, né? Acrescentando opiniões dos líderes, etc. E como é que está isso? Está batendo do quê, Vera? Pois é, esse substitutivo saiu ontem à noite, Sardenberg, depois de uma série de reuniões. O relator, que é o Cláudio Cajado, ele é do PP, o partido do Arthur Lira, ele divulgou um relatório em que ele, em relação ao que o governo previu, ele aperta os gatilhos, então ele cria uma série de gatilhos para o caso de não cumprimento daquelas metas a que o próprio governo se propõe. E dentro desses gatilhos está a ideia que o governo não queria de que, se o governo não cumprir a meta de superávit primário a que ele se propõe, valem aquelas sanções estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele está resgatando a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tinha sido deixada meio de lado pela proposta de arcabouço fiscal do governo, e dentro dessas sanções está dito num dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal que, se você não cumprir o superávit primário, as despesas correntes, as despesas fixas, não podem ter reajuste acima da inflação. Então, dentro dessas despesas permanentes, se encontra o Bolsa Família. O governo queria que tivesse sido excepcionalizado o Bolsa Família textualmente, dizer que isso não se aplica ao Bolsa Família. Mas esse foi um ponto em que não houve acordo com o relator. Ele aceitou excetuar a política anual de reajuste do salário mínimo. Então, o reajuste do salário mínimo vai ficar fora do teto, do que o novo teto propõe aí, né, para o que se pode gastar em caso de não cumprimento das metas, mas o Bolsa Família não. E esse é o ponto em que pode haver ruído. Conversei logo cedo com integrantes do Ministério da Fazenda, conversei agora mais no fim da manhã com o relator, Cláudio Cajado, e o governo estava esperando qual ia ser a reação do presidente Lula a essa decisão do Cajado de não excepcionalizar o Bolsa Família dos gatilhos previstos no arcabouço fiscal no texto dele. Então, isso pode desencadear o quê? O Lula bateu o pé, que faz questão que o Bolsa Família não seja incluído entre as despesas que podem ser objeto de corte. De corte não, é de impedir que tenha um reajuste real acima da inflação. E aí haver um impasse e aí todo mundo começar a apresentar a emenda ao projeto, porque aí pode ser um libera geral e o PT falar, bom, mexeram no Bolsa Família, então agora a gente também está liberado para apresentar a emenda e aí desandar o acordo. Esse é o temor, que essa questão do Bolsa Família seja um impasse tão grave a ponto de desandar todo o resto do acordo que foi feito até aqui para votação, que está prevista para a próxima quarta. Amanhã deve-se votar a urgência no projeto e na próxima quarta, se tudo der certo, se a coisa não se desorganizar, se vota o mérito no plenário da Câmara. Tá certo. E você acha que tem chance de um acordo nessa história do Bolsa Família ou está longe? Muita gente do governo entendeu essa insistência do relator e essa teimosia, por assim dizer, em não tirar o Bolsa Família, como aquela tentativa de negociar mais alguma coisa da parte do grupo do Arthur Lira. Então, tem essa percepção. Na minha conversa com ele, ele não deixou transparecer isso. Ele disse que não será possível excepcionalizar e até me disse aqui, de acordo com o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que o governo tem de fazer caso não cumpra o superávit primário. Ele diz assim, se o Executivo quiser dar um reajuste real, o
presidente tem de enviar um outro projeto de lei complementar esclarecendo na mensagem que os outros gatilhos e as demais medidas que ele adotar serão suficientes para compensar o resultado primário não alcançado. Então é isso, o governo tem que dizer que ele vai cortar de outro lugar para poder dar um reajuste real para o Bolsa Família, mas ele tem de mandar um outro projeto de lei. Essa é a sanção prevista no texto dele. E aí eu falei, olha, o governo talvez vá querer dizer, ele falou, neste ponto não houve acordo, foi o que ele disse até aqui. Então, a gente tem uma semana ainda de tratativas que podem vir a resultar num acordo. O que o governo entendeu dessa recusa dele? O ano em que isso vai dar algum pepino é 2026. Por quê? Porque o projeto propõe um aumento gradual do resultado primário, até chegar num superávit no ano de 2026. Então, o ano em que isso não vai ser cumprido é justamente o ano da eleição. Então, seria um jeito de fazer uma amarra no reajuste real do Bolsa Família no ano da eleição. Eles leram assim. Então, vamos ver como essas tratativas vão evoluir. Eu achei que houve uma certa tensão, porque no primeiro momento o governo tinha entendido que ele tinha topado excluir o mínimo e o Bolsa Família das despesas que estão sujeitas às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas não foi o que ele fez quando o texto finalmente foi divulgado. Obrigado, Vera. Continuamos amanhã. Isso, ainda vai ter muita água passando embaixo dessa ponte. Até mais, Vera. Até mais.